Queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. Aqui nos reunimos em nome do nosso querido e amado Mestre Jesus, na plataforma virtual do Centro Espírita Augusto Silva. Nas quartas-feiras é a oportunidade de refletirmos à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita a mensagem trazida pelos nossos benfeitores e a mensagem, sobretudo, trazida pelo nosso querido Mestre Jesus, que nos inspira, que nos consola e que nos impulsiona para que possamos encontrar em nós as nossas potencialidades e assim construirmos os homens e as mulheres de bem em nós mesmos, auxiliando assim no processo de transformação do nosso planeta também. Agradecemos então a oportunidade de estarmos aqui e dos nossos benfeitores que nos inspiram mais uma vez. E nos minutos que aqui estaremos juntos, possamos então contar com o apoio e com as bênçãos do nosso querido Mestre Jesus e também dos nossos divinos amigos, amigos de luz, que estarão conosco, nos apoiando e dirigindo os trabalhos da noite de hoje. A reflexão do dia de hoje é em torno de um trecho da carta de Paulo aos Colossenses, aonde Emmanuel faz uma breve reflexão no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 22, intitulado Na Palavra e na Ação, aonde Paulo nos faz um convite significativo para que possamos, sobretudo, refletirmos as bênçãos do Cristo em nossas atitudes, em nosso verbo também. E o trecho utilizado por Emmanuel para a reflexão na mensagem do livro Palavras de Vida Eterna é da carta de Paulo aos Colossenses, então, refletindo aqui, aonde Paulo dirige o seguinte termo aos Colossenses: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quando nós vamos compreender um pouco mais do que Paulo queria trazer aos Colossenses na sua carta, nos deparamos logo no início da mensagem trazida por Paulo, um convite, como nós trouxemos aqui essa proposta, né? Que Paulo aqui nos faz um convite, Emmanuel também aqui nos faz um convite nessa reflexão da noite de hoje. E esse convite de Paulo, lá no início da carta, ele nos convida, junto ao Cristo, de primeiramente nos reconhecermos enquanto espíritos imortais. Este é o primeiro ponto essencial para que assim possamos compreender muitas das coisas que acontecem no nosso cotidiano, da nossa existência, de quem somos, de onde viemos. Quando buscamos essa reflexão de quem somos e de onde viemos, começamos a acender em nós mesmos a nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. E aí, começamos a compreender neste contexto a verdadeira mensagem trazida por Jesus, porque a mensagem de Jesus, ela quer, sobretudo, falar a nós, espíritos imortais. E para isso, nós vamos então buscar um ponto essencial, que é um convite trazido direto por Jesus. Ele nos convida a nós vencermos o mundo, pois ele diz que ele venceu o mundo. Mais à frente nós vamos compreender um pouco mais como isso pode se traduzir em ações concretas no nosso dia a dia. E para refletirmos um pouco mais sobre essa natureza espiritual, nós vamos levantar algumas questões aqui trazidas pelos espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos qual um dos principais vícios, dos principais dilemas da nossa sociedade, que nos impede, então, de progredirmos, de avançarmos enquanto sociedade. E os espíritos são categóricos.
próprio Emmanuel nos traz a reflexão no Evangelho segundo o Espiritismo que o egoísmo ele é a chaga da humanidade. Porque o egoísmo faz com que reverbere nas nossas ações, nas nossas palavras, a nossa natureza material, apegada às paixões, apegada às sensações, apegado àquilo que nos impede de avançarmos, ou, sobretudo, de nós vivermos essa nossa verdadeira natureza, nossa verdadeira essência. E é interessante nós observarmos um trecho muito emblemático, registrado lá no livro Paulo Estevam, quando ele fala que era necessário que ele, Saulo, né, fala que era necessário que ele diminuísse para que o Cristo crescesse através dele. Era necessário que ele calasse para que Jesus, o Cristo, falasse através dele. O Cristo falando através dele, através do verbo, através das atitudes, sobretudo. Então, por isso, esse trecho de Paulo aos Colossenses, aonde ele fala, então, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. E aí, nós vamos, então, trazer alguns trechos da mensagem registrada lá no livro Palavras de Vida Eterna, para que nós possamos, então, trazer interpretação para o nosso cotidiano. A primeira coisa que Emmanuel traz é um chamado, né? E um puxão de orelhas, assim, podemos dizer. Ele fala o seguinte: dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirmas-te cultor do Evangelho. Se nós, em algum momento, alguma pessoa nos pergunta, né, qual a nossa religião, qual a fé que nós professamos, no que acreditamos, grande parte de nós, em diversas agremiações religiosas, iremos dizer que somos cristãos, que seguimos Jesus, que somos cultivadores, trabalhadores do Evangelho. Então, vamos trazer aqui para o nosso recorte de nós, espíritas. Todos nós nos matriculamos num processo reencarnatório, nesse atual estágio, e vinculadas às atividades, às nossas casas espíritas, trazemos em nós o grande compromisso de sermos trabalhadores do Evangelho, consequentemente, de sermos seguidores de Jesus e, consequentemente, também podemos ser denominados como cristãos. Acredito que todos nós podemos concordar com essa afirmativa. Mas aí Emmanuel continua. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Aqui vem o grau de responsabilidade que nós assumimos quando, no nosso planejamento reencarnatório, abraçamos a nossa tarefa de trabalhadores do Evangelho, matriculados. Agora, nesse momento aqui, trazendo a reflexão para o nosso ciclo de trabalhadores da seara espírita, mas em qualquer agremiação religiosa, se nós nos matriculamos num processo reencarnatório com essa função, com essa tarefa de sermos cultivadores do Evangelho, de sermos seguidores de Jesus, de sermos intitulados cristãos, todos nós carregamos conosco um compromisso, né? Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em nossas mãos. Recebemos, então, uma tarefa. E aí, precisamos pensar um pouco o que temos feito dessa tarefa que nos fora confiada. Seja como trabalhador na seara espírita, como passista, como dirigente, como alguém que trabalha na assistência aos nossos irmãos em sofrimento, como evangelizadores. Mas mais do que isso, vamos ampliar um pouco mais esse contexto, porque sabemos,
conforme nos asseveram os Espíritos, que carregamos primeiramente essa tarefa e esse compromisso dentro das nossas casas, dentro dos nossos núcleos familiares. Se ali temos a grande função de iniciarmos o processo de evangelização de nós mesmos e, consequentemente, das pessoas que convivem do nosso círculo familiar, como temos lidado com essa, então, tarefa e compromisso de carregarmos, então, empenhados com o nome de Jesus? E aí, Emmanuel continua. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. Olha só que interessante, né? Se buscamos o Cristo em nós, deveremos refleti-lo. E como que seria, né, esse processo? Interessante nós observarmos que quando lá na questão 625, Kardec pergunta então aos espíritos qual o espírito mais puro e perfeito que já habitou o nosso planeta para nos servir de modelo e guia. A resposta ela é extremamente significativa porque ela demonstra para nós aquilo que Paulo está nos trazendo na sua carta aos Colossenses e em diversas outras cartas e epístolas que ele traz essa reflexão. Jesus, o Messias, que veio trazer para nós a era messiânica, ou, sobretudo, trazer para nós um novo padrão de comportamento, trazer para nós, como reflexão, aquele que é portador da mensagem divina, aquele que traz a boa nova, ele passa a ser para nós, conforme, então, nos trazem na resposta aos Espíritos na questão 625, que Jesus, então, ele passa a ser um novo modelo. Ele passa a ser um novo padrão para nós buscarmos refletir através das nossas palavras, através das nossas atitudes, o que é esse padrão? Padrão de comportamento, padrão de conduta. E vamos tentar entender, então, como podemos fazer isso no nosso cotidiano. Aí Emmanuel continua na mensagem. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Hoje, estamos vivendo um estágio reencarnatório com a grande tarefa, o grande objetivo de sermos representantes fiéis. Fiéis da mensagem, fiéis no nosso comportamento, fiéis em tudo aquilo que estamos ligados, conectados no nosso dia a dia. Então, se pararmos para pensar um pouco mais com profundidade esse convite de vivermos a nossa atual existência em espírito, é sobretudo para que estejamos vinculados a esse grande compromisso de sermos representantes fiéis em espírito de Jesus. E ele continua, Emmanuel. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. E aí buscaremos nos diversos postulados trazidos pela doutrina espírita, pelo Evangelho, de como que deveremos trazer como conduta o nosso cotidiano. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Aqui Emmanuel traz a reflexão um ponto que é descrito pelos Espíritos
lá também no Livro dos Espíritos, de como podemos vencer, então, o egoísmo. Assim como também está no Evangelho segundo o Espiritismo, de como poderemos, então, vencer esse egoísmo, de como que poderemos fazer com que essa obrigação possa, de fato, iluminar a nossa marcha, iluminar o nosso caminho e sermos, então, espíritos vivendo momentaneamente na matéria, mas em plenitude da nossa verdadeira essência. Seja, sobretudo, através do amor, da caridade, do perdão, porque assim estaremos fazendo com que a nossa natureza espiritual sobreponha, resplandeça sobre a nossa natureza animalizada, que a nossa natureza espiritual sobrepõe ao ego, que quer nos manter ainda vinculado às paixões, às sensações. E aí vai do grande elemento fundamental que Santo Agostinho nos fala, da necessidade de conhecermos a nós mesmos, de sermos convidados diariamente a reconhecermos essa natureza espiritual através das nossas atitudes, através da reflexão daquilo que fizemos no nosso dia a dia, de analisarmos a nossa conduta, começando pelos nossos lares, conforme nós falamos, e transpondo às nossas vivências durante todo o decorrer do dia, com as pessoas do nosso local de trabalho, com as pessoas que estamos convivendo na rua, com aquelas que nos apresentam as dificuldades necessárias. E assim nós vamos compreender se estamos cumprindo essa obrigação de sermos instrumentos, de sermos o reflexo da mensagem que nós já reconhecemos ser a mensagem de libertação. Então, Emmanuel continua trazendo o ponto de inflexão, né, da carta de Paulo aos Colossenses. Assevera-nos o apóstolo, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aí ele continua. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. Efetivamente, as palavras e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. Em dado momento, Jesus nos fala, a boca fala aquilo que está cheio o coração. A boca fala aquilo que está cheio o coração. Ou seja, o nosso verbo, as nossas ações irão refletir aquilo que estamos alimentando em torno de nós mesmos. Aquilo que temos condições naquele momento de deixar exteriorizar-se diante dos nossos atos e diante das nossas palavras. Se já temos condições de nos diminuirmos para que o Cristo resplandeça, se temos condições de nos calar para que o verbo do Cristo venha à tona, ou se ainda estamos nos estágios mais primários, animalizados, refletindo ainda o egoísmo, a vaidade, o orgulho. E aí nós vamos compreendendo um pouco mais do que Emmanuel quer dizer logo na sequência. Ele fala o seguinte: o coração inspira o cérebro. O cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. Interessante nós observarmos aqui que Emmanuel nos dá uma demonstração
do entendimento que deveremos buscar em relação ao que é Jesus em nossa vida. Ele fala, né? O coração inspira o cérebro e o cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia e a ideia plasma as ações. Ele nos dá o caminho de como podemos fazer com que os nossos pensamentos, o nosso verbo e as nossas ações possam refletir a presença divina do Cristo no nosso cotidiano. Quando nós buscarmos sentir com Jesus. O que seria esse sentir com Jesus no nosso dia a dia, né? Como podemos, então, acessar esse sentimento inspirado por Jesus no nosso cotidiano? E aí começamos a pensar os equívocos que cometemos ao longo de várias experiências e vários estágios reencarnatórios. De buscarmos Jesus, uma figura mística, ou de buscarmos Jesus, alguém inacessível, distante. Daí surge a ideia do quão distante estamos de refletir Jesus nos nossos pensamentos, no nosso verbo e nas nossas ações, se continuarmos tentar vislumbrarmos Jesus de uma forma míope. Míope do ponto de vista espiritual, conforme também nos fala Martins Peralva no livro Estudando o Evangelho. E como também nos fala Emmanuel, quando ele estuda a passagem dos apóstolos a caminho de Emaús, que tiveram a oportunidade de caminhar com Jesus por um longo período, de uma forma bastante emblemática e simbólica, e só conseguiram visualizar Jesus através do partir do pão, da partilha do pão. Ali Emmanuel, e assim como Martins Peralva, tentam nos fazer enxergar a nossa miopia espiritual de primeiro não nos reconhecermos enquanto espíritos imortais, para que possamos então reconhecer que a mensagem de Jesus, de fato, ela fala para o espírito. Ela fala para a nossa verdadeira natureza. Ela quer fazer com que nós possamos, então, fazer com que essa natureza esteja inspirada, intuída e amparada pela boa mensagem, pela boa nova, e assim possamos, de fato, encontrar nas pessoas que estão à nossa volta verdadeiros irmãos. Que possamos, então, exercitar a benevolência para com as pessoas, para que possamos, então, ter a indulgência necessária com as imperfeições de todos os nossos irmãos, porque nós ainda estamos em marcha também. E, consequentemente, tenhamos condições de perdoar-nos uns aos outros. Isso fará com que possamos buscar e reconhecer Jesus próximo a nós. Próximo a nós, porque ele veio para nós que ainda estamos em marcha. Nós ainda somos os seus trabalhadores que trazem as mazelas, as dificuldades, mas ele está aqui para nós, para nos sustentar, para nos apoiar, para nos inspirar. Cabe a nós reconhecermos quanto de investimento nós temos dedicado a reconhecermos Jesus em nossa caminhada. Cabe a nós compreendermos as possibilidades que temos no nosso dia a dia. E começam pelas situações mais corriqueiras. Por exemplo, Emmanuel traz aqui uma reflexão importante na continuidade da sua mensagem, que é significativa. Ele traz o seguinte: alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado.
Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias. Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação. Se encontramos todas essas situações, ele nos traz um elemento importante. Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão. E aí, quando Emmanuel traz essa reflexão, lembramos de uma passagem extremamente significativa que acontece com Sócrates e um dos seus discípulos. Um dado momento, Sócrates, né, o filósofo, é procurado por uma pessoa e aquela pessoa insiste em narrar um fato de uma terceira pessoa. E aí Sócrates indaga daquela pessoa se aquilo que a pessoa ia falar já havia passado pelas 3 peneiras ou os 3 crivos. E a pessoa indaga, né? Mas o que seriam essas 3 peneiras ou esses 3 crivos? E aí Sócrates pergunta à pessoa, né? O que você vem me falar dessa pessoa é verdade? A pessoa fica um pouco temerosa, né? Aí ele falou, se a sua resposta for, né, sim, que o que você vem falar dessa pessoa é uma verdade, vamos para a segunda peneira. O que você vai me falar dessa pessoa é algo bom? A pessoa fica mais em dúvida ainda. Se também a resposta para essa segunda peneira, o segundo crivo sim, é algo bom, nós vamos agora para a terceira e última peneira ou crivo. O que você vai me falar dessa pessoa é algo útil? Aqui Emmanuel traduz de uma outra forma como podemos, como nos diz Sócrates, né, utilizar a nossa inspiração para os nossos sentimentos, consequentemente para as nossas reflexões, para as nossas ideias, consequentemente para as nossas palavras e, por último, para as nossas atitudes. Se nós deixarmos nos inspirar pelo, ah, pela sublimidade daquilo que Jesus, né, nos trouxe através do exercício da caridade, na sua mais pura essência, né, de termos benevolência com todas as pessoas, de termos também a indulgência com as imperfeições e, consequentemente, termos condições, então, de reconhecermos que nós somos falíveis, vamos, então, conseguir fazer o que Emmanuel nos propõe. Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão, através do exercício da caridade, é o que nos propõe Sócrates aqui, então, por meio dos 3 crivos, da verdade, da bondade e da utilidade. E aí Emmanuel continua na sua reflexão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição? Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar? Resumindo, encontramos dificuldades, dores do nosso cotidiano? Então, Emmanuel nos traz a receita. Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos, entre o perdão e a bondade. Entre o perdão e a bondade é que nós conseguiremos refletir aquilo que Jesus nos propõe, de termos um novo padrão de comportamento. E aí a doutrina espírita, lá no livro Céu e Inferno, nos traz os elementos importantes para compreendermos se somos tentados a revidar as ofensas, se somos, em algum momento, sofredores de calúnia e perseguição, se estamos passando por desencantos, desgostos e angústias no templo familiar. Estamos passando por um processo expiatório, um processo de provas.
Lá no livro O Céu e o Inferno, os espíritos nos orientam que todas as vezes que cometemos alguma falha, que infringimos a lei divina, é necessário passarmos pelos 3 estágios. Inicialmente pelo arrependimento, depois pelo processo da expiação e, por último, da reparação, porque assim teremos condições de refletirmos a nossa conduta entre o perdão e a bondade. Então, Emmanuel conclui, né? Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Deveremos colocar o nosso coração na miséria do outro. Deveremos exercitar a misericórdia para que possamos compreender de que estamos sempre diante das pessoas com as quais devemos conviver, com as pessoas que nos buscam o colo fraterno, a palavra amiga, o silêncio, em muitas das vezes. Porque é assim que vamos compreender a possibilidade de refletirmos Jesus nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e, consequentemente, nas nossas atitudes. Deveremos buscar, então, dessa forma, Jesus em nós, para que ele nos inspire, para que assim possamos, então, encontrar também Jesus nos nossos irmãos e sermos, então, a nossa grande família universal. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre dos Mestres. É indispensável que estejamos realmente com ele, para com ele colaborar na construção da vida melhor. É indispensável que estejamos realmente com ele, para com ele colaborar na construção da vida melhor. Qual o nosso grau, né, de comprometimento, então, com a nossa grande tarefa de sermos o reflexo e os instrumentos de Jesus aqui na Terra? Agradecemos a oportunidade, queridos irmãos, que possamos nos rever em breve. Muita paz a todos. Que assim seja.